Olá, irmãos, as paz de Jesus. Mais aqui um vídeo com algumas notícias, né? Que não estão na TV, não estão na Globo, não estão nos jornais do Brasil, certo? Mas que é extremamente importante para nós que acreditamos ser Israel o relógio de Deus, né? Que devemos prestar atenção às notícias mundiais. E aqui eu trago para vocês: Marinha da Rússia efetua mais de 100 exércitos militares no Mar do Japão. Olha só, gente. Uma outra notícia aqui diz o seguinte: atenção no Oriente Médio, tá? Atenção no Oriente Médio entre Israel e Rússia para ampliar conflito na Síria. Vocês sabem que depois que houve um ataque na Síria, ainda não foi confirmado realmente, né, se foi Israel que atacou, porque os ataques de Israel são geralmente cirúrgicos, eles não vão para destruir os civis, não vão para nada. E esse ataque a gente sabe que houve mortes, e a gente não sabe ainda se foi uma própria manipulação lá eles manipulando os próprios explosivos deles, que causou um acidente, e então tornou aquela grande explosão capaz até de ter um terremoto, gente, por causa daquela tremenda explosão nessa semana que passou. E então, mas Israel já foi acusado, né? Porque Israel é acusado de tudo. Israel foi acusado, e com isso a Rússia, ela retaliou Israel, né? E acusou Israel, e acusou Israel seriamente, né? Socialismo, sionismo e antissemitismo foram uma tríade que desenhou o mapa e as relações políticas do Oriente Médio desde o início do século XX até os dias atuais. Rússia acusou Israel de atacar com mísseis a base aérea T-4 em Homs, na Síria, no último domingo, dia 8. Matando pelo menos 14 pessoas. Como eu disse, ninguém sabe ainda, não foi declarado que a guerra, que essa explosão foi feita por Israel, porque quando Israel faz, eles dizem que eles fazem mesmo, né? A Israel está atacando, tentando destruir as bases nucleares. Netanyahu, ele apareceu em cadeia da televisão e dizendo que tem mais de 1000 arquivos que comprovam que o Irã está formando suas bases lá na Síria, né? Eu até confesso que eu acho que a Síria é um meio assim de... O presidente da Síria, ele está confiando no presidente do Irã, né? E cegamente, e ele não está vendo perigo. Eu acho que o Irã, ele acha que o Irã está lá para dar segurança e ajudar na sua segurança do país, mas realmente o Irã, ele não está... deixa eu ver se eu melhoro aqui, parece que está um pouco escuro aqui, agora sim. Melhorar a sua segurança, mas na verdade a intenção do Irã é estar mais perto, que vocês sabem que o Irã, ele não faz fronteira com Israel, e por isso ele precisa da Síria, que faz fronteira com Israel, para ficar mais perto, e lá então estão montando várias bases. E Israel tem atacado através do Mossad. O Mossad é a inteligência de Israel, uma super organização capaz de detectar e de estar sempre atualizando, né, as informações, sempre sabendo, o serviço de inteligência. Então aqui nós vimos essa retaliação, e que a Rússia, esta acusação da Rússia colocou fervura em uma situação já tensa na região,
Quer dizer, afirmou que combatentes da milícia do Hezbollah, apoiados pelo Irã e possivelmente pela Rússia, têm presença na base. Olha só, gente, nós estamos vendo aí, então, quer dizer, o cenário de Gog e Magog, como eu já falei para vocês, serem desvendados, serem mostrados, desenhados na palavra certa, desenhados na situação atual, né? A Rússia, que estava meia de fora, já está também presente nas bases militares junto com o Irã dentro da Síria. E aqui nós vemos então essa notícia da Marinha. Marinha da Rússia efetua mais de 100 exercícios militares no Mar do Japão. Então, gente, se eles estão fazendo exercício, a Frota do Pacífico russa realizou mais de 100 exercícios militares no Japão, conhecido como Mar do Leste. Eles estão se preparando por uma guerra. Eles não vão estar aí fazendo exercício sem ter nada em mente, né? Eu não acredito que eles não tenham nada em mente, né? Então, vamos ouvir um pouquinho do que diz a palavra de Deus com relação a Gog. Eu já li para vocês outro dia. Deixa eu focar aqui. O computador está meio lento. Mas eu já falei, eu já li para vocês as profecias ligadas a Gog e Magog, tanto de Ezequiel como de Isaías, né? De Zacarias, vários. Então, vamos ouvir aqui. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos espada, persas, etíopes, e os de Puti com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, e despoe-te, de todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. Então vamos dar uma parada aqui, gente, e sabendo que pelo mapa o extremo norte, que aqui as profecias indicam, é a Rússia. A Rússia vem do extremo norte, é um dos países que é do extremo norte, além da Turquia, que fica também ao norte, tá? Eu achei uma matéria aqui muito interessante de um site, Olhar Profético, que diz assim: Magog era um dos filhos de Javé. Nós sabemos que os filhos de Noé era Cã, Javé e Sem, né? E aqui então fala de Magog, que ele era um dos filhos de Javé. Os filhos de Javé são Gomer, tá aqui, ó. Os filhos de Javé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Vamos saber um pouco sobre esses povos, então. A maioria dos experts identifica Gog como estando associado com os povos antigos conhecidos como os Sitians. O historiador antigo Flávio Joséfo, gente, Flávio Joséfo foi um historiador muito antigo, muito conhecido, de boa repercussão, claramente identifica Magog. Magog fundou os Magogianos, assim chamados por causa dele, mas que eram chamados de gregos Sitians. Outra fonte confiável é de Heródoto, conhecido como pai da história. Heródoto, vejam bem, o pai da história. Heródoto escreve sobre as práticas bizarras. Olha só as práticas que este povo, gente, ele fazia, né? Fazia, e talvez ainda por baixo dos panos ainda faça nos dias de hoje alguma das coisas. Então eram práticas bizarras, selvagens,
Eles bebiam o sangue do primeiro inimigo, olha só, eles bebiam o sangue do primeiro inimigo que matassem. Levavam as cabeças de seus inimigos para seus chefes, eles escalpelavam. Vocês sabem que escalpelar é queimar e tirar a pele de seus inimigos, e usavam seus escalpes como guardanapos. Olha só, gente, é um povo bem bárbaro mesmo, são descendentes de povos bárbaros, Gog e Magog. Por isso que Deus fala tanto contra este povo, né? A ira de Deus um dia virá, a justiça, né? Não a ira propriamente dita, porque Deus não se ira, mas Deus é justo. Deus é misericórdia, mas também é justo. Usavam a pele de seus inimigos para cobrir suas aljavas, bebiam do crânio desses inimigos, praticavam aí irmandade de sangue, bebendo o sangue de um outro misturado com vinho. Os sítians banhavam no vapor das sementes de maconhas aquecidas. Olha só, quando seu rei morria, eles sacrificavam um de seus concubinas e vários servos. Então, quando o rei morria, eles sacrificavam suas concubinas e vários servos. Após um ano, comemoravam sua morte, sacrificando 50 servos e 50 cavalos. Então, gente, eram povos bárbaros, povo de Gog. E entre eles aí se fala da descendência que dá também russos descendentes desse povo, certo? Então eles são povos, ó, conhecendo os descendentes de Magog através do seu nome grego, Sítians. Na mitologia grega, os Sítians descendiam dos Sítias, e o mais novo dos 3 filhos de Hércules, e de se deitar com uma meia víbora e meia mulher. O nome Sítian cobre várias tribos nômades das estepes russas. Olha aqui, até vou sublinhar aqui para vocês, ó. Russa. Então vocês veem aí, nós ouvimos na Bíblia, né, quais os povos que vão participar dessa guerra de Gog e Magog, e nós então vemos aí, mais aprofundando-se na história, que a Rússia, ela vem dessas tribos bárbaras de Gog, certo? Da terra de Magog. É uma área fértil da Ucrânia, ao norte do Mar Morto, ao norte, então ao norte de Israel, ao norte do Mar Morto, ao norte de Israel. Outras tribos aparentadas ocupam a área do leste do Mar Cáspio. A área abrangida pelos sítios se estendia do meio Volga até os Urais. Eles colonizaram a Média, Parta, Pérsia, Ásia Central e até a fronteira da China. Escritores árabes confirmam que na língua árabe a grande muralha da China é chamada de a muralha de Almagog. Olha só, gente. Então, um pouco de história aí, né? Para a gente ver aqui a parte de Ezequiel que fala, né? De quem é os povos que vão ser liderados pela Rússia. Vem a Turquia, a Pérsia, né? Etíope, a Líbia. E esses povos, então, irão atacar. Eu já falei isso, não vou me estender, porque eu já falei isso no outro vídeo que eu fiz passado, né? Mas então a gente vê aqui a marinha aí da Rússia efetuando vários exercícios militares, claro, com alguma intenção, né? E crescendo essa tensão aqui da Rússia, aproveitando-se desse incidente que teve lá, se foi mesmo Israel ou se foi um acidente causado por eles mesmos, né? Eles, ao manusearem as suas próprias bombas, explodiu, né? Acidentes acontecem e eles então vêm e culpam Israel. Então a gente não sabe direito. Mas está aí mais um cenário, umas notícias, né? O cenário de Gog aí, aos poucos se desenhando e ficando mais perto, né? E a gente sabe
que não devemos temer, né? Outro dia alguém me disse que não gostava de vídeos que isso aterrorizava, mas acontece que para nós cristãos isso não aterroriza, porque nós sabemos pela palavra de Deus que eles não terão sucesso, eles morrerão no monte de Israel, e isso é preciso que aconteça para que venha o anticristo e para que venha a volta de Jesus. Glória a Deus, né? Então fique com Deus, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem aprofundar essa história aqui sobre Gog e Magog, quem eram os descendentes, aqui identificando, diz aqui, ó, identificando Gog e Magog, tá? Fala aqui no subtítulo, os aliados, certo? É uma matéria muito bacana, muito importante, eu falo aqui sobre os aliados, ela está no site Olhar Profético, gente, é um site muito bom, e eu gosto muito sempre de ler as matérias que estão aqui neles. Fique com Deus e a paz de Cristo, um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Shalom.